Essa foi realmente uma semana, a semana da canalice, da sem-vergonhice. É mar de lama na política, é sem-vergonhice atrás de sem-vergonhice. Tá difícil viver nesse país. É por isso que hoje eu vou fazer um vídeo mais ameno, né, de coisas que eu gosto aqui. Eu vou recomendar para você grandes histórias em quadrinhos. São histórias em quadrinhos que me fascinaram, que me inspiraram a vida inteira. Porque o super-herói é aquele ideal, é aquilo que te transcende. Você observa ele e fala assim, puxa vida, eu queria ser como esse super-herói. Em um país como o Brasil é importante que você seja um super-herói. Porque aqui nós temos que matar um leão por dia. E além do mais, os quadrinhos, eles formam leitores. Faz com que aquela criança, com que aquele adolescente sinta vontade de ler, se sinta inspirado, né? Então você forma leitores e você dá às pessoas o ideal do que é bom, do que você deve lutar. Então a história em quadrinho fez um papel muito importante na minha vida. A Marvel só existe por causa da DC. Stan Lee não foi o criador da Marvel. O que o Muppets Babies tem a ver com a Marvel? Saiba quais são os segredos da Marvel no vídeo de hoje, história completa. Primeiramente você tem que saber que a Marvel só existe por causa da DC. Isso mesmo, fã da Marvel, lide com isso. Isso porque o primeiro herói criado nos moldes que conhecemos hoje foi o Superman. Ele foi criado em 1938 pela revista Action Comics. Já a primeira publicação da Marvel ocorreu somente em 1939, com o número 1 da revista Marvel Comics. O detalhe é que nessa época a empresa ainda era chamada de Timely Comics. E adivinha só qual foi o primeiro super-herói criado pela Marvel? Vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo, deixa aqui nos comentários qual foi o primeiro super-herói da Marvel. Vamos ver quem vai acertar isso. O primeiro super-herói da Marvel foi o Tocha Humana. Quer ver o meu poder? Ei, chão! Eu tô pegando fogo! Tem um cobertor pra abafar! Tá muito quente! E o anti-herói foi o Namor. Mas quem que é Namor? Não, é o Aquaman aí da Marvel. Porém, nesse caso, fã da DC, foi a DC que copiou a Marvel, porque o Namor veio antes que o Aquaman. Ainda em 1939, Martin Goodman, fundador da Marvel, contratou o primo de sua esposa, Stanley Martin Lieber, que nessa época ele tinha apenas 17 anos, como auxiliar geral de escritório. O cara servia café, limpava as mesas e nas horas vagas preenchia os balões de falas dos personagens da revista. Um verdadeiro estagiário. Já em 1941, o primeiro editor de quadrinhos da Marvel, e também roteirista e desenhista Joe Simon, se juntou a Jack Kirby para criar o Capitão América. Em pleno andamento da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América virou um símbolo patriota. Logicamente, isso fez ele adquirir muito sucesso. Com isso, nos anos 40, a Timely tornou-se muito conhecida. Quando o editor John Simon saiu da companhia no final de 1941, Martin Goodman promoveu Stanley Lieber, apelidado nessa época, olha ele aí, de Stan Lee, editor provisório da linha de quadrinhos com apenas 20 anos de idade. Nos anos 50, assim como outras editoras, a Marvel atravessou tempos difíceis. A guerra trouxe uma série de traumas. O público, de forma geral, já não queria mais saber de histórias associadas à guerra ou super-heróis. Com isso, Martin Goodman começou a publicar histórias em uma distribuidora que ele era dono. Essa editora, chamada Atlas, ao invés de inovar, ela seguia as tendências populares da televisão e do cinema. Isso na época. Essas tendências eram aqueles filmes de faroestes e histórias de terror com monstros. Foi um período muito difícil para os fãs de história em quadrinhos. Mas falando em tempos difíceis, você sabia que cada vez que alguém assiste um vídeo no YouTube e não deixa um like, um pequeno urso panda polar do deserto morre? Pois é, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e alerte a sua família sobre o quão importante é essa causa.
os ursos pandas polares do deserto contam com você. Já no final dos anos 50 e início dos anos 60, o sucesso inicial da DC Comics, olha a rival de novo aí, conseguiu reviver esse gênero de super-heróis graças à criação da Liga da Justiça. Fez com que a Marvel seguisse o mesmo caminho. Os principais responsáveis por essa retomada foram Stan Lee, que ficava na edição e no argumento. Ele era aquele cara showman que tinha mais contato com o público, que respondia as perguntas. Realmente era o que se destacava mais, mas devido a esse contato com o público. E Jack Kirby, que ficava responsável pela arte. Ambos foram responsáveis pela criação do Quarteto Fantástico, que ao contrário dos heróis da DC, que representavam verdadeiros deuses na Terra, os heróis da Marvel eram representados com uma abordagem mais humana e mais próxima aos leitores. Foi isso que fez a diferença. A revista foi um enorme sucesso, o que levou a Marvel a publicar outros títulos de super-heróis. Basicamente, os principais heróis que conhecemos hoje foram criados nessa época. Hulk, Thor, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Vingadores, todos esses nessa mesma década. Já na década de 70, uma série de novos diretores trabalharam na empresa, mas foi uma década que não foi tão favorável assim para a empresa. Porém, no final dessa década, a Marvel conseguiu se reestabelecer novamente com boa saúde, graças a novos números de HQ, mas principalmente pelos títulos relacionados aos X-Men. E nos anos 70, a Marvel comprou os estúdios de animação que haviam produzido, por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa, e produziu séries de desenhos bastante conhecidas como G.I. Joe, Transformers e até os Muppet Babies. Porém, no cinema mesmo, ao contrário da DC, que conseguia fazer o primeiro sucesso com filmes de super-heróis, que foi o Superman de 78, a Marvel era uma decepção atrás da outra, com filmes de baixo orçamento. Pensa naqueles filmes ruins, horríveis. Era isso que a Marvel fazia nessa época. Já no início dos anos 90, a Marvel ganhou até que bastante dinheiro, graças ao boom das historinhas em quadrinhos nos Estados Unidos, mas no meio da década enfrentou graves problemas financeiros, com acusações que Ronald Perelman havia tirado todo o dinheiro da empresa em proveito próprio. Em 1996, a Marvel, acredite se quiser, decretou falência. Devido à má administração, a Marvel se viu obrigada a vender os direitos de seus super-heróis para outras empresas. O X-Men e o Quarteto Fantástico, por exemplo, foram para a Fox e o Homem-Aranha para a Sony. Uma das regras dessa venda é que se não houvessem filmes em um período de 10 anos, os direitos voltariam para a Marvel. Muitos personagens Marvel foram adaptados para o cinema, principalmente a partir do final dos anos 90. O sucesso de franquias baseadas nos personagens Blade, X-Men e Homem-Aranha levaram a Marvel a transformar seu estúdio Marvel Filmes em uma produtora autossuficiente, com distribuição da Paramount Pictures, cuja primeira publicação foi o Homem de Ferro, em 2008. E esse Homem de Ferro de 2008 que foi o divisor de águas, ao ponto de no ano seguinte, em 2009, a Disney comprar a Marvel por 4 bilhões de dólares em dinheiros e ações. Um fator interessante da Marvel é que, ao contrário das demais, ela conseguia criar os seus super-heróis sendo mais humanizado. A editora explorava a caracterização dos personagens, principalmente problemas pessoais, como no grupo dos X-Men, que surgiu originalmente para tratar sobre os preconceitos na época, ilustrados como mutantes. No caso do Homem-Aranha, ele era um jovem herói com alguma falta de autoestima e muitos problemas mundanos, semelhante ao de muitos adolescentes. O Demolidor era cego e enfrentava alguns problemas relacionados à sua deficiência física. E isso era o que fazia a total diferença em relação às concorrentes. As pessoas conseguiam se ver através desses super-heróis. Eles eram representados por meio desses super-heróis. A partir da compra da Marvel pela Disney, foi criado o chamado UCM,
universo cinematográfico da Marvel. E isso fez com que fossem lançados enormes sucessos no cinema. Muitos de vocês só estão vendo esse vídeo devido a esse enorme sucesso. Mas isso já é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários se você quer a parte 2, a continuação dessa história. Aproveite para deixar seu like, caso tenha gostado do vídeo, e compartilhe com todos os amigos e a família. Fico por aqui, uma boa sorte nos jogos.